Muito bem, muito boa noite. Nós voltamos aqui com o Sextou com o Redentor da Igreja Presbiteriana Cidade Universitária. E esse episódio é para falar sobre a dependência química. Nós vamos trabalhar as principais causas e as possíveis soluções para esse problema devastador que tem afetado vidas e famílias. Nós temos aqui nosso irmão querido Adevandro, vai falar da sua experiência, inclusive alguém que foi ressocializado, que viveu o drama de mergulhar no mundo das drogas e que o Senhor resgatou. E ele hoje é um instrumento nas mãos de Deus para a glória do seu nome, também na produção de literatura, né? Nós temos aqui um livro do nosso irmão Adevandro, Livre das Drogas, uma história de superação digna de ser contada. Você vai ouvir um pouco sobre isso. Estamos com o pastor Emanuel, que é o presidente da Missão Vida no estado da Bahia, e o nosso irmão querido Yuri, psicanalista, especializado em dependência química da Cristolândia. Então, quero dar boa noite a vocês e agradecer a Deus a vinda aqui a Sextou com o Redentor da Igreja Presbiteriana Cidade Universitária e franquear a palavra para que vocês mesmos falem da missão, do trabalho, começando com o pastor Emanuel, já um conhecido da Igreja Presbiteriana, tem prestado serviço nesta área, resgatando vidas, ressocializando pessoas, levando cura para a alma e alívio para as famílias. Muito boa noite, pastor Emanuel. Boa noite a todos. E para nós é um imenso prazer poder compartilhar do que nós fazemos e fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. E estar aqui é um grande prazer, sim, e acompanhado aqui por esses irmãos preciosos. Então, eu sou lá da Paraíba, paraibano, e estou aqui na Bahia há pouco mais de 3 anos. Sou missionário da Missão Vida. A Missão Vida é o primeiro trabalho de recuperação de mendigos. Foi fundada no ano de 1983 pelo reverendo Wildo dos Anjos. E esse trabalho hoje cresceu muito. É um trabalho com 40 anos de atividades. Não é mais um projeto, é uma realidade consolidada a nível nacional. Hoje a Missão Vida possui 14 unidades de recuperação, que estão distribuídas em 10 estados do nosso país. E eu estou aqui coordenando uma unidade dessa, que é a unidade da Bahia. Como eu falei, há pouco mais de 3 anos, a nossa unidade fica localizada em Barra do Pojuca, na Orla de Camaçari, mais precisamente lá na Estrada do Coco, né? O lado oposto à praia de Itacimirim. Então, um lugar muito, muito bonito, muito agradável. E nós estamos lá trabalhando dessa forma. Então, os homens que estão em situação de rua, eles vêm até nós, às vezes de livre e espontânea vontade, de meios próprios, e outros são conduzidos por irmãos de igrejas que conhecem o nosso trabalho e os levam até nós. Existe um trabalho realizado pela Missão Vida, que é um ministério de evangelismo chamado Sopa, Sabão e Salvação. Esse é um trabalho de contato direto com esses homens. Então nós saímos nas noites de Salvador, uma vez por mês por enquanto, em parceria lá com a Igreja Presbiteriana da Bahia. Há um grupo de irmãos que se juntam a nós e nós saímos nas noites evangelizando, entregando sopa e convidando esses homens para tirá-los das ruas e levá-los lá para a Missão Vida, para lá eles poderem receber uma atenção mais integral. Então nós trabalhamos dessa forma e quero deixar, às vezes, alguma pergunta mais específica para a gente poder falar um pouco melhor sobre o que a gente faz. Muito bem. Vamos falar agora com o Adevandro de Oliveira Jorge Filho. Muito boa noite, meu irmão querido. Muito obrigado
por atender o nosso convite. Boa noite a todos e a todas. Para mim também é um privilégio estar aqui com pessoas que acreditam que há solução para um problema tão sério que é o transtorno por uso de substância. Ou melhor dizendo, o transtorno que as drogas têm causado, não somente na vida das pessoas, mas também na vida das famílias, principalmente famílias. Eu me chamo Adevandro de Oliveira, sou natural de Salvador, Bahia, sou casado caminhando para 10 anos, para a glória de Deus, e 12 anos de convivência. Sou membro da Igreja Batista Missionária da Independência. Ali servimos ao Senhor no Ministério de Casais e também no Ministério de Integração a Novos Convertidos. Ali estamos felizes. Sou também, pela graça de Deus, autor da obra Livre das Drogas, que é essa obra, uma história de superação digna de ser contada. Essa obra foi um sonho, no decorrer aqui do nosso diálogo, da nossa conversa, eu vou poder trazer um pouco mais, mas essa obra surgiu no ano de 2008, quando eu fui para uma delegacia pedir para ficar preso para poder me livrar do problema que eu tinha com as drogas. Nesse episódio eu saio em 3 redes de televisão, no horário de meio-dia, saio também no jornal impresso, e ali eu faço uma declaração, e a declaração que eu faço ali é: a minha vida se tornará um livro. E o repórter que estava ali, ele registrou no jornal impresso. Isso foi em 2008. Talvez vocês que vão estar assistindo, vendo posteriormente esse podcast, pode ter ouvido falar de mim, ou pode já ter até me visto. E com certeza, se tiver uma memória boa, vai se lembrar desse episódio. Ali eu fui encaminhado para uma comunidade terapêutica e passei pelo processo, que é o processo que o pastor conhece muito bem, o pastor Emanuel. E fiquei ali o período, era de 6 meses. Eu fiquei o triplo do tempo. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, sem pressa para sair, porque o uso de drogas, a vivência nas drogas, ela tinha me maltratado durante 11 anos. Então, o que seria 6 meses para 11 anos de sofrimento, de família sofrendo, de perda de tudo, da dignidade, da identidade, de fato, ali, tanto familiar como social. O que seria 1 ano e 8 meses para 11 meses de sofrimento? E ali foi quando tudo começou. A obra eu tinha anunciado, que minha história se tornaria um livro. Comecei a obra em 2020, 11 anos praticamente depois, eu comecei a escrever a obra. 2021, eu tive o privilégio da obra estar pronta e pude lançar no mês 12 de dezembro de 2021. E estamos caminhando aí, envolvido com esses trabalhos de recuperação, com palestras de prevenção, com acompanhamento de pessoas que estão com dificuldade por causa dos vícios e ajudando pessoas e famílias a alcançarem aí uma vida de saúde mental, de saúde física, de saúde relacional e também de saúde social. Então, na minha primeira fala, é essa contribuição que eu tenho. E essa obra, hoje ela chegou em Natal, no Rio Grande do Norte, já foi para a Espanha e está percorrendo alguns lugares aí, como testemunho para comprovar que é possível, independente do nível que uma pessoa chegue, por causa do vício com as drogas, é possível ela superar o problema que as drogas podem causar e o transtorno que ela causa. Eu sou a prova viva. 14 anos em abstinência e eu posso falar sem medo. Livre, curado e feliz. Há 14 anos, para a glória de Deus. Amém. Meu irmão, muito obrigado. Sua vida, de fato, é um testemunho daquilo que Cristo pode fazer. E a razão desse podcast, dessa conversa, nesse sextou com o Redentor, aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Universitária, é que nós cremos no poder da restauração que Cristo pode realizar na sua vida. Você que está acompanhando esse podcast agora, que teve acesso ao nosso canal, que está acompanhando agora através do nosso Instagram,
Queremos dizer para você que assim como a vida do nosso irmão Adevandro é uma referência daquilo que Cristo pode fazer, quem sabe você que está mergulhado nessa condição, você que não está mergulhado, mas que está sofrendo os danos de alguém na família, saiba que Cristo é a solução para aqueles que vivem essa condição. Eu quero também saudar meu irmão Yuri, psicanalista, e que faz parte da Cristolândia. Ele é especialista em dependência química e vai nos trazer também uma palavra nessa noite, contribuindo com essa conversa, com esse bate-papo sobre as drogas, não é? Essa condição da pessoa mergulhar nesse mundo e depois que está nessa condição de refém do vício, o que fazer? Não é? Muito boa noite, Yuri, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, pastor. Bom, falando um pouquinho da Cristolândia. A Cristolândia está espalhada pelo Brasil todo. A base dela nacional, ela tem as portas abertas 24 horas dentro da Cracolândia de São Paulo, acolhendo, servindo alimentação e tudo mais. Aqui na Bahia são 3 unidades. Uma em Porto Seguro, que cobre o sul, o extremo sul da Bahia. Temos uma unidade aqui, ali perto do pedágio, em Jauá, né, em Abrantes. E a feminina que funciona em Monte Gordo. A gente trabalha lá há mais ou menos 5 anos, aproximadamente 5 anos. Eu e um amigo meu também, psicanalista, quem idealizou esse trabalho junto às comunidades. Nós somos voluntários lá, atendemos também no Vida, em outros centros mais. E nesses 3 centros aqui também, na Cristolândia, né? O tratamento da Cristolândia dura em torno de 2 até 2 anos, pode durar até 2 anos, mas ele é composto de 2 fases. Uma fase que a gente chama de recuperação, é onde ocorre a desintoxicação, e depois a fase de transformação, onde ocorre a mudança de paradigma, a mudança de olhar, a mudança de valores. E a gente trabalha lá com a psicoterapia coletiva, né? Com a psicoterapia individual, e com estudos comportamentais, estudo da mente, estudo das emoções, estudo das sensações, compartilhamento de experiências, e isso ajuda muito. Porque a gente costuma dizer que a problemática da droga, ela não está só na química e no corpo, ela está nas emoções. Né? A psicologia ou a psicanálise, psico vem de alma, análise, ologia é o estudo. Né? Então, a gente pode dizer que qualquer infância com falta de amor gera um adulto que vai praticar excessos. Seja em qualquer área. Pode ser na droga, pode ser no sexo, pode ser no consumo, pode ser no trabalho até. Só que umas são mais danosas, como as drogas. É bem complicado, porque ela proporciona um prazer gigante, inigualável, mas tem um custo muito alto, tem um efeito colateral altíssimo. Né? Mas a gente costuma dizer que o problema do dependente químico, ele nasce, o que leva ele até o vício, o consumo desenfreado, né? A tolerância que a gente chama, tecnicamente falando, porque ele fica tolerante à substância, ele precisa de mais substância para ter aquela mesma quantidade de prazer. E aí vai se intensificando, né? Ao contrário da sensibilização, é sempre esse conflito. Tolerância e sensibilização. Então, alguma dor lá atrás, alguma angústia, alguma coisa mal resolvida, que ele precisa de um anestésico. E o anestésico que ele procura é a droga. É a maconha, a cocaína, o crack. Para quê? Para fugir, para anestesiar aquela dor. Se a gente não mirar o foco para essa dor que ele está sentindo, a gente não consegue resolver o problema. E ele vai ficar entrando e saindo do centro. A gente precisa ser assertivo nesse ponto, chegar onde está a dor dele e trabalhar essa dor. Né? Com a palavra, com a filosofia cristã, com a psicoterapia, com técnicas psicoterápicas, e a gente consegue juntar os 2 pontos. Elas são extremamente convergentes nesse aspecto. E é a forma e o método que a gente usa para tentar debelar. Porque as drogas, não só no Salvador, no Brasil e no mundo, elas estão em uma pandemia drástica, muito forte. E tem aumentado cada vez mais. Tem um problema social crônico, um vazio social, vazio afetivo, vazio de uma série de outras questões de cunho social, que está levando a juventude a um certo adoecimento, a uma certa fuga desenfreada. E essa fuga é a busca
pelo entorpecente, pela droga, né? Muito bem. Eu quero aproveitar a sua fala, Yuri, porque é uma classificação, né, entre as chamadas drogas lícitas e as drogas ilícitas. O que a gente percebe é que droga é droga. Se fosse uma coisa boa, não tinha esse nome, não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa classificação, porque quando você classifica uma droga como lícita, de alguma forma, você está incentivando o seu consumo. Existem pessoas tão dependentes das chamadas lícitas, quanto aquelas outras dependentes também das chamadas ilícitas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o dano que isso pode causar a uma pessoa, a uma família e a própria sociedade. Não é? Será que essa classificação não termina, de alguma forma, incentivando o consumo daquilo que nunca deixará de ser droga? Perfeito, perfeito, pastor. É interessante que o conceito técnico, acadêmico de droga é medicação. Por isso que o nome chama-se drogaria. Então, o que vai variar aí no impacto de dano ao corpo humano é a quantidade, né? Então, vamos lá. As drogas lícitas, álcool e nicotina. Indubitavelmente, o álcool é uma das drogas mais perigosas que tem. E não sou eu que estou falando isso, não. Você pode pegar, para mim, assim, uma das maiores autoridades no Brasil, que eu vejo hoje, no aspecto do conhecimento da mente, é uma pessoa chamada Ana Beatriz. É uma psiquiatra. E ela diz isso enfaticamente. O álcool hoje é a pior droga que nós temos. Por quê? Primeiro, o álcool, você vai comprar 1 quilo de feijão, você vai passar pela prateleira ali, empurrando, tome, beba, né? O álcool é a única droga que ele tem 3 estágios. Normalmente as drogas se dividem em depressoras do sistema nervoso central, que é aquela que relaxa, que anestesia, que desestimula. Você tem a estimulante, que deixa você agitado, tipo a cocaína, o crack. E você tem a que altera as percepções. Aí vem outras, êxtase e outras drogas mais, MD, MDA. Então, assim, o álcool, ele é a única droga que passa pelos 3 estágios. Você toma a primeira dose, né, de bebida, beleza, você fica alegre, animado, toma a segunda dose. Até aí seu fígado processa normalmente, tá tudo bem, beleza, ele processa, você não sente. Nesse momento você começa a ficar alegre, eufórico, relaxado, isso causa uma sensação boa. O que é que eu faço? Eu vou continuar tomando para manter essa sensação. Só que a partir da segunda dose, num espaço de 2 horas, o fígado não processa mais. E aí o que acontece? Ele vai começar a cair na minha corrente sanguínea, vai parar no meu sistema nervoso central, e aí eu saio de um estado de relaxamento para um estado de euforia. Esse estado de euforia é aquele estado que o bêbado, quando está alcoolizado, diz que ama todo mundo, sobe na mesa, tira a roupa, fica alegre. Bom, para ele manter-se nesse estado, ele continua nas doses seguintes, e depois ele passa por um sistema de depressivo, né? Ele começa a ficar triste, choroso, até entrar no processo de coma alcoólico, que são 30 miligramas por ml, na verdade, né, no sangue, por mililitros de sangue. Você já pode desenvolver até um coma alcoólico e morte por conseguinte. A nicotina, não tão diferente, ela não tem o efeito de alterar a percepção, só uma quantidade muito grande, que às vezes eu vou chamar, alguns experimentos, tipo... que tomam chás alucinógenos, antes de introduzir isso, eles usam o rapó e assopra no nariz da pessoa, antes da pessoa tomar um chá. Alguns chás desses que tem por aí. Ali é nicotina. Ali é uma descarga grande de nicotina. Então, essa nicotina, ela entra no processo de alteração da percepção. Aí a pessoa começa a conversar com vários personagens históricos e vai. Então, ele começa a atuar nessa linha. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. A nicotina, ela, indubitavelmente, é a que mais mata a longo prazo. Ela não mata tanto a curto prazo, mas a longo prazo ela mata. O vício dela é uma coisa muito difícil de você tirar. Às vezes, em alguns casos, é mais fácil você debelar um vício de cocaína do que de nicotina, ou seja, cigarro. E está ali, está na moda, as pessoas buscam aquilo. Então, o perigo delas estão na sedução e no dano físico.
Então ela é a primeira leva de droga, é onde todo mundo começa, a grande maioria começa por essas duas. Dali salta para a maconha. Diferente do que falam, a maconha é natural. Tem um monte de coisa natural que mata. Pega um Comigo Ninguém Pode e mastiga para você ver o que acontece com você. É natural, é folha, mata. A maconha tem uma substância chamada THC, 9-delta-THC. Essa substância é a melhor coisa que tem para quem tem a tendência à esquizofrenia, psicose, paranoia, esquizoparanoia, entrar em surto. Às vezes, uma pessoa que nunca usou maconha, e eu já tive situações assim, pacientes assim, uma mordida num bolinho de maconha, que você pode usá-la de algumas formas, não só fumada, entra em surto. E começa a lembrar de coisas extremamente traumáticas da infância que a pessoa não sabe se foi verdade ou se não foi. E entra em paranoia, vai parar no consultório de um psiquiatra. Então, ela é a droga ilícita, que é o caminho de entrada. Ela causa, de fato, um relaxamento, mas ela, principalmente se usada na adolescência, ela tem danos colaterais altíssimos, de capacidade cognitiva, capacidade de concentração, né, proatividade, motivação e ânimo. Ela é depressora, ela vai deixar você relaxado, mas extremamente relaxado, até demais. Então tem consequências dessa natureza. É difícil ela alterar a percepção, eu começar a ver coisas, mas acontece. Né? Crises paranoicas de achar que alguém está me perseguindo em uma quantidade muito elevada, ela leva a isso também. E aí depois você entra nas outras, as cocaína, crack, agora o Space, o K9, que é uma coisa absurda. Absurda. Ela é tida como um canabidiol artificial, ela não tem nada a ver com a maconha, apesar de se chamar nessa linha. Mas ela ataca extremamente, fortemente o sistema nervoso central, a ponto da pessoa perder as funções psicomotricistas. Ela não consegue mais se controlar, ela começa a se contorcer no chão como se fosse uma mola, alguma coisa assim. Né? E ela é muito barata. Esse é o grande problema dela. Você compra hoje o Space por R$2. Então, e altamente viciante, pastor. Então, a gente dá uma passeada por aí, que tem muito problema grande para a gente enfrentar. Muito bem. Nosso tema é dependência química, principais causas e as possíveis soluções. As possíveis soluções nós vamos ver para o final desse bate-papo aqui. Estamos trabalhando as causas que podem conduzir alguém a esse vício, a dependência química. Né? Eu queria saber agora do pastor Emanuel, não é? O Yuri trouxe para a gente uma visão da facilitação terminológica entre o que é lícito e o que é ilícito. E geralmente as pessoas terminam, de alguma forma, sendo acolhidas, não é? Por aquilo que é definido como lícito, e caminham para o ilícito e vivem a condição de dependência. Né? Foi mencionado pelo Yuri essa questão que envolve a afetividade ou a ausência da afetividade como uma das razões, muitas vezes, que faz com que algumas pessoas terminem desenvolvendo a patologia. Não é? Eu sei que o pastor Emanuel, ele trabalha com pessoas, acolhe pessoas que vêm desse processo todo. Né? Eu queria que você falasse um pouco, pastor Emanuel, sobre a sua visão em relação ao papel da família. Não é? Seria a família uma das principais causas, não é? Ou a ausência de uma condição de acolhimento, de suprimento das necessidades e carências, que termina empurrando as pessoas para o mundo das drogas? Então, com a experiência que eu tenho convivendo, né, com essas pessoas que estão passando por esse dilema da vida, então eu posso perceber notoriamente que eles, na sua maioria absoluta, eles não atribuem culpa às suas famílias por estarem naquela situação. Alguns, quando logo nos primeiros dias, eles até chegam a dizer que foram desprezados pelos pais, né? Os pais tiraram de casa, expulsaram de casa, tiveram que ir para a rua por causa disso. Mas depois de uns dias, conversando, eles entendem que o problema deles não é culpa dos pais, é culpa de suas próprias escolhas.
Quando nós acolhemos na nossa entrevista inicial, existe uma pergunta muito interessante. Você faz uso de bebida alcoólica? E aí ele vai responder se sim ou não. Se sim, nós perguntamos: você começou a usar, foi sob influência de algum familiar, de algum amigo ou curiosidade mesmo? A maioria deles colocam foi curiosidade. Em primeiro lugar, curiosidade. Em segundo lugar, influência de amigos. E nos pouquíssimos casos eles vão mencionar que foi influência de familiares. Nós entendemos que os laços familiares, eles são importantíssimos no processo de recuperação. Porque geralmente esses homens, eles geraram no meio dos seus familiares um clima de desagradável tão grande nos relacionamentos. Pai com seus filhos, né? O filho quando o indivíduo está lá, ele está com problema com seus próprios pais, irmãos, né? E essa quebra desses laços familiares, nós percebemos que mexe muito com eles. Então nós incentivamos muito que eles restaurem os laços familiares. É um fator muito positivo na recuperação. Nós temos, no primeiro domingo do mês, lá, há um culto que nós chamamos culto da família. Então, as famílias são convidadas para virem até a Missão Vida e participar de um culto, junto com eles lá. Então, quando esses familiares vão chegando, eles já ficam lá, atentos para recepcionar seus familiares e sentarem juntos lá na capela e assistir o culto. E o culto, geralmente, é ministrado uma mensagem valorizando da importância da família. Após esse culto, nós reunimos com os familiares e passamos a dar a eles orientações de como eles devem proceder com o seu ente querido, que ali está, se recuperando, antes, durante e pós a recuperação. Então, essa questão da relação familiar, ela é muito importante. Então, sem esses laços, nós percebemos que há uma fragilidade muito grande. E isso fica comprovado naqueles que não têm mais nenhum tipo de relacionamento familiar. Não tem nada. Eu já tive o desprazer de ouvir alguma coisa querendo ir embora, desistindo do programa, aí pede para ligar para a família, para o pai, para a mãe, para enviar recurso da passagem. E os pais terminam dizendo que não quer ver mais ele nem pintado de ouro, que ele se vire e nem apareça lá em casa. Então eu fico imaginando um pai e uma mãe chegar a esse ponto. É algo muito forte, né, que aconteceu e as drogas têm causado isso. Destruição de lares, de famílias, de casais, né? O esposo perde a esposa, perde seus filhos, perde os seus pais. E assim vai. Eu costumo dizer que aqueles homens que lá estão se recuperando, é um filho de uma mãe e de um pai. É o esposo de uma mulher, né? Então, quando nós investimos na recuperação dessas pessoas, nós estamos investindo na restauração de famílias. Então, é muito importante isso, esse aspecto aí da relação familiar no tratamento do usuário de drogas é muito importante mesmo. Muito bem. Veja o seu papel, você que está aí acompanhando agora esse podcast, esse bate-papo sobre dependência química, principais causas e possíveis soluções. Veja o quanto é importante, você que é pai, que é mãe, não é? Que faz parte de uma família onde há alguém que mergulhou nesse mundo tão cruel, não é? Frio, indiferente ao sofrimento humano. Veja o quanto é importante o seu papel, não é? Porque a proporção que a família desacolhe ou espanta, aqueles que promoveram a chegada dessas pessoas lá vão acolher e vão continuar incentivando o uso dessas substâncias para continuar mantendo as relações e o processo natural de escravização daquelas mentes, né? Estamos de posse aqui do livro do Adevandro de Oliveira, Livre das Drogas, uma história de superação digna de ser contada. Então esse livro aqui é um livro
produzido em dois tempos verbais. É o passado e o presente, pela redenção, pela restauração, através da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você falasse um pouco, Adevandro, sobre a sua própria experiência, não é? Qual foi o veículo? Qual foi o episódio? Tem alguma coisa que justifique o fato de você ter experimentado drogas pela primeira vez e ter mergulhado nesse mundo? Né? O que é que você diria para nós, assim, como causas? A gente está trabalhando a ideia das causas, né? Quais são as causas, né? Então, o que é que você diria para nós? Essa é uma excelente pergunta. No livro O Livro das Drogas, eu fiz questão, foi 1 ano trabalhando, eu comecei a escrever, eu tenho isso registrado, eu comecei a escrever dia 2 de janeiro de 2020 e concluí dia 16 de dezembro de 2020. Então foi 1 ano trabalhando com essa obra e trabalhando os pormenores. Eu assim agradeço a Deus, ao Criador, porque o nível de quantidade de substância que eu ingeri era para eu ter hoje algum tipo de sequela e grave. Então, eu acredito que eu faço parte de um dos milagres por ter usado tanta substância. Foi 5 anos de todas as substâncias e 6 anos seguidos só de crack, de uso de crack. Então, foi 11 anos, 5 anos de uso de várias substâncias, como o doutor aqui falou, começou pelo cigarro, aí foi para a bebida, depois foi para maconha, depois foi para uso de cola de sapateiro, depois foi para uso de cocaína, depois foi para o uso da maconha com crack, depois foi para o uso do crack puro, e o crack foi o principal aprisionador da minha história. Eu faço questão de falar no livro a minha infância, tem uma questão bem inusitada no livro, que eu fiz questão de trazer uma foto do dia do casamento de minha mamãe no livro. E foi muito interessante porque minha mamãe foi obrigada a casar com meu pai. Tem tudo a ver com o que o nosso amigo psicólogo Yuri, psicanalista, falou, que é a ausência do amor. Então, desde o ventre já existia essa ausência de amor familiar, porque minha mãe teve uma relação muito conturbada com o meu pai. E o casamento, ela foi casada, ela foi obrigada a casar, e eu conto essa história no livro. Ela foi obrigada a casar, e a data foi dia 20 de setembro de 1985. Só que eu nasci dia 18 de setembro de 1985. 2 dias antes do casamento dela eu nasci. Então imagina uma mulher que teve agora filho agora, e em 2 dias vai ter que ir para um cartório para celebrar o casamento de forma obrigada. Então eu faço questão de falar isso para ver que a minha infância, o meu nascimento, já houve um processo conturbado familiar. Na área científica, vai se chamar essa questão da família de ciclo de proteção ou ciclo de risco. Esfera de proteção ou esfera de risco. A família pode representar uma esfera de risco ou uma esfera de proteção. A família que representa esfera de risco. Famílias, pessoas que bebem, que fumam, que usam álcool e outras drogas. Essa família representa uma esfera de risco porque ela se torna a principal influência ou principal estímulo, contando que essa pessoa que nasce nesse ser já tem uma predisposição para isso. No meu caso foi diferente. Minha família não usava drogas, malmente bebia. Então minha família não representava uma esfera de risco. Mas eu cresci e as principais causas que me levou às drogas, tá aí descrita de forma bem cuidadosa no livro, foi primeiro a rebeldia aos pais, rebeldia familiar, começa com esse princípio. Segundo, encanto com o novo, o encanto com o mundo, encanto com novas experiências. Então é aquela coisa que você vê as pessoas fazendo e você acha legal aquilo. A terceira situação foi influência de amizade. Então há um ciclo. E o primeiro contato com o uso de substância, com tanto lícita quanto ilícita, não foi entendendo que eu ia me tornar prisioneiro da substância. Todo mundo que tem o primeiro contato sempre entende ser a super pessoa contra a substância. Ele nunca entende que ele vai se tornar um dia presa daquela substância. É
é o dominador se tornando dominado pelo uso da substância. Então, rebeldia aos pais, encanto com o novo e influência de amizades me levou ao processo de experimentar ao cigarro, e foi assim caminhando. Eu me tornei uma pessoa de uso contínuo. Esse uso contínuo me fez ser um viciado. Esse vício se tornou compulsivo, e essa compulsão me levou a uma dependência química que trouxe todos os estragos da minha vida, da minha história e da minha família. Quais são os prejuízos que causa? Primeiro, quebra do vínculo afetivo e amoroso familiar. Eu não sabia o que era dar um abraço em minha mãe. Eu não sabia o que era dar um abraço em meu pai. Com 12 anos de idade, até os 17 anos, eu já não sabia o que era dar um abraço na minha família. Abraço era como se fosse uma coisa de outro mundo. Então, a quebra do vínculo afetivo e amoroso familiar. A dificuldade na motivação aos estudos. Os estudos começam a ser prejudicados. A pessoa tem uma perda de interesse aos estudos. Entende que estudo não vai ter futuro, que muita gente consegue vencer na vida sem estudos, e começa a ter essas ideologias erradas e acaba indo para um caminho também de prejuízo. A outra situação, além da quebra familiar, no sentido amoroso e afetivo, retardamento dos estudos, prejuízo na área escolar, a gente tem também, infelizmente, a rejeição social, por causa do descontrole e de já ser uma pessoa de vício compulsivo, de viver em função do uso de drogas. Então, começa a acontecer a rejeição, as mães não querendo mais que os filhos andem onde você está, ou se aproxime onde você esteja. Então, já começa a haver essa rejeição social. Então, isso tudo vai acontecendo e vai sendo sinalizado. O pior de tudo, eu acho que a fase mais difícil, é o viciado compulsivo, que já está no processo de dependência química, ele não reconhecer esse problema. Ele entender que a qualquer momento ele pode parar, é a fase da negação. Ele já é dependente químico, ele é viciado, mas ele vive no processo de negação. Ele ainda acha que pode, ele ainda acha que é capaz, ele ainda acha que é possível, mas é só engano. Toda segunda-feira, quando chega domingo, ele diz, a partir de domingo eu não uso mais. Depois da virada de ano eu não uso mais. E aí vem a ressaca moral, né? Ele volta de novo ao processo de uso, ele volta de novo a se decepcionar. Isso me levou a um processo de frustração e decepção altíssima, a ponto de perder tanto a confiança da família, emprego, vida financeira, amizades. E o ápice foi eu ir para uma delegacia pedir para ficar preso. Qual foi o motivo, Adevandro, de você ter ido para uma delegacia? Foi ver as pessoas que eu mais amava sofrendo por minha causa. Ver a minha mãe, o meu pai, até amigos que muito gostavam de mim, que me amavam e sofrendo por minha causa, tentando me ajudar e sem conseguir. E cheguei ali na delegacia, pedi para ficar preso. Dali eu fui encaminhado para uma comunidade terapêutica. Graças a Deus pelas comunidades terapêuticas existirem, porque foi um lugar de acolhimento, foi um lugar de amparo e foi um lugar que eu tive uma experiência assim, muito profunda no aspecto da espiritualidade, por meio da fé em Deus, na Bíblia e em Jesus Cristo. Então, esses foram os 3 pilares que me trouxe um despertar, me deu um novo recomeço, me fez reiniciar, me reinventar. Mas eu precisei sair do ciclo urbano, social, da autoexposição que eu tinha com as pessoas que usavam e dos lugares que eu tinha acesso para adquirir as substâncias. Quando eu fiquei ali no processo de separação, eu busquei ali a Deus, e um dos maiores fatores, eu acho que o psicólogo aqui entende muito mais do que eu, se chama auto-perdão. Eu nunca culpei ninguém, a não ser eu mesmo, por tudo que estava acontecendo. Teve esse transtorno familiar? Maravilha. Teve as questões familiares? Beleza. Mas eu nunca culpei minha mãe e meu pai, porque minha mãe e meu pai nunca me ofereceram droga. Eles podem ter falhado na questão de educação, na questão da presença, mas nunca me ofereceram. Então, como o pastor Manuel falou, foi as escolhas que me levaram ao uso por rebeldia, encanto com o mundo e influência de amizade. Ali eu tive uma experiência muito forte, experiência de me auto-perdoar, de dar uma chance para mim.
e eu chamo isso de amor, resgate ao amor próprio. Existem duas coisas que eu gostaria de pontuar, para estar passando a palavra, que acontece na vida de um dependente químico. Pelo menos duas coisas de muitas outras que acontecem. A primeira é a perda do amor próprio, a perda da autovalorização, do autocuidado. Ele tem essa perda. Ele tem agora uma baixa autoestima forte, ele tem um orgulho lá em cima, que a gente chama de fortaleza de orgulho. Ele passa a ter uma vida de manipulação, ele manipula as pessoas. Quando ele está por cima, ele faz tudo correr para o ciclo dele. Quando ele está por baixo, que ele não tem mais o que recorrer para uso, ele agora entra na síndrome do vitimismo, que é a questão do coitadinho. Ele agora se torna a pessoa mais inferiorizada da face da terra e quer a ajuda de todos, mesmo sem disposição de se livrar do problema dos vícios com as drogas. Ali há uma perda de amor próprio. A segunda situação é a perda da empatia. O que é empatia? É ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. É ter sensibilidade de conseguir mencionar a preocupação do outro com a sua vida. Quando eu fui para a delegacia pedir para ficar preso, naquele momento houve um despertar da empatia. Por quê? Porque o que me levou, em primeira instância, foi ver as pessoas que me amavam sofrendo. Ali foi o aspecto da empatia. Assim é o Criador para com a vida de toda a humanidade. Empatia é um atributo comunicável do Criador. Por quê? O Criador enviou a Jesus Cristo como personificação do seu amor, da sua compaixão e a prova da sua empatia para com a humanidade. Para quê, Adevando? Para resgatar uma humanidade imperfeita, transformá-la naquilo que ia glorificar e exaltar o seu nome. Ali eu tive o resgate do amor próprio, o resgate de fato da autovalorização. Ali eu pude ter uma construção de novos hábitos, porque mudança de hábito só se dá com uma construção de novos hábitos. Esse processo que funciona nas comunidades terapêuticas me deu um novo estilo de vida, e esse novo estilo de vida, por meio da fé em Deus, por meio da fé na Bíblia Sagrada, por meio da experiência com Cristo Jesus, esse novo estilo de vida me fez alcançar o aspecto da regeneração, que é o despertar espiritual que só acontece no ser humano por meio da graça de Deus. É quando ele desperta e vê a dependência dele, a imperfeição dele, de pecador, de falho, de precisado da graça de Deus, se volta para Deus, recebe esse perdão e ali ele é capacitado, assim nós entendemos pela fé cristã, pelo Espírito Santo, para ter uma vida agora de dedicação separada à glória de Deus. Ou melhor dizendo, separação de forma dedicada em agradar a Deus. Essas coisas aconteceram. Ali Deus restaura a minha identidade, Deus restaura a confiança familiar, Deus ali me abençoa, eu saio dali já com previsão de emprego, as dívidas são sanadas. Quem não tinha os estudos, eu voltei aos estudos, concluí o 2º grau. Hoje, para a glória de Deus, eu sou bacharel em teologia, sou pós-graduado em ciências da religião, sou professor de teologia de 2 matérias, da área de apologética cristã e também na área de homilética. Fiz um curso para entender melhor sobre a questão da dependência química, um curso de terapeuta, conselheiro em dependência química, tanto também na área de monitor e coordenador de comunidades terapêuticas, para entender como funciona o processo. Deus me deu uma esposa, como diz a Bíblia, que encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor. Eu sou essa pessoa favorecida, com toda a modéstia. Minha esposa é a mulher mais linda do universo. Eu sei que existem muitas mulheres bonitas, mas a minha é a mais linda do universo. Me deu um casamento muito abençoado, caminhando para 10 anos. Eu acredito que de todas essas bênçãos, a maior bênção é a presença existencial de Deus na minha história, que me capacita não somente a vencer os vícios, mas também as minhas imperfeições. Essa história é contada de forma mais detalhada no livro. A narrativa é de forma muito cronológica para poder a pessoa seguir um norte. E o testemunho que eu tenho da literatura é que todos que começam a ler não conseguem mais parar até concluí-la. Então, alguns que nunca leram um livro inteiro,
conseguiram ler em uma semana. É um livro de 110 laudas, 110 folhas. Não é um livro tão longo, mas também não é um livro tão curto. E conta uma história real de superação. Fechando aqui minha fala, esse livro ele tem 3 propósitos. O primeiro propósito dele é mostrar que uma pessoa dependente química é possível ela superar o problema com a dependência. O segundo propósito é dar uma noção de conhecimento, uma noção básica às famílias, que muitas das vezes tem um ente querido que tem problema com álcool ou outras drogas. E a terceira situação é prevenção. Prevenir as pessoas que nunca tiveram contato com as drogas ou que estão agora iniciando o processo com as drogas. Esse livro tem o intuito de prevenir, de alertar, de trazer à memória dessas pessoas que com drogas não se brinca. Eu sou a prova viva que com elas nós não podemos brincar, caminhando para 14 anos, livre, curado e feliz em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém. Eu acho que naturalmente nós já passamos a tratar sobre as possíveis soluções para aqueles que eventualmente tenham mergulhado, quem sabe estejam vivendo esse processo de escravização, não é? Então, como nós já tratamos muitas causas aqui que podem conduzir alguém a essa condição de dependência química, eu quero conversar com o nosso irmão Yuri, porque acho que a gente tem uma equipe poderosa hoje aqui, né? Nós temos um psicoterapeuta, né, que vai trabalhar exatamente as questões do psique para ajudar as pessoas nesse processo de libertação e, não logrando êxito no seu trabalho, encaminhar para um centro de acolhimento, não é? E a proporção do trabalho desse centro de acolhimento, nós temos aqui a experiência do nosso irmão Adevandro, não é? Que em 2 tempos já nos falou aqui como foi que ele ingressou e o que foi que ocorreu na sua vida. Obviamente que há uma ação soberana e providencial de Deus na vida desse irmão querido, e a nossa expectativa e esperança é que você que está nos acompanhando agora, que teve acesso a essa mensagem, também tenha um encontro glorioso com o Senhor Jesus, não é? Porque a ciência, ela pode fazer reparos. A boa teologia, ela faz a obra completa na vida do sujeito, não é? Então a gente sabe que é Jesus Cristo mesmo que tem esse poder de libertar. Nós lemos aqui no início a palavra de Cristo aos judeus do seu tempo, né, escravizados pelo sistema religioso, quando ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo que liberta, não é? Então, Yuri, fala um pouco para a gente do seu trabalho, não é? Qual é a sua função quando você recebe alguém no seu consultório para tratar com essa pessoa que está vivendo essa condição de dependência e que não consegue mais sozinha, nem através dos amigos ou da família, se libertar de algum vício, seja por meio da droga chamada lícita ou da droga ilícita. Qual é o seu papel como psicoterapeuta, você que é especialista em dependência química? Na verdade, o trabalho ele é multidisciplinar, viu, pastor? Assim, a gente atende dentro dos centros e a gente faz trabalho coletivo dentro dos centros, né? E fora também, quando a pessoa não está na comunidade. O papel, por exemplo, do meu irmão aqui é muito importante porque ele é um referencial de que se ele conseguiu, eu posso conseguir. Então, ele dentro do centro, participando, dando testemunho ativo, em contato, conversando, é importantíssimo. Primeira coisa a ser feita, acolhimento. E isso é comum em nós 13, quer seja no centro, quer seja na psicoterapia, quer seja na conversa e no testemunho. O acolhimento é algo indubitável. Se esse acolhimento tivesse acontecido lá atrás, às vezes ele não estaria entrado no mundo que ele entrou. Muitas das vezes ele sofreu influência do amigo porque a influência do pai foi fraca ou foi negativa. É importante que a figura paterna, até um pouco mais do que a materna alimenta muito o id, que é uma parte da mente humana. O paterno alimenta muito o superego, que é a parte da autovigilância, né? Do pode, não pode. Então, a figura paterna tem um peso muito grande. E quando você faz uma enquete básica em um trabalho disciplinar de 30, 40 pessoas e pergunta: quem aqui
teve um pai extremamente presente, extremamente junto, que abraçava, dizia que amava, saía, cuidava. Quem aqui teve? Um grupo de 30, você tem 2 que levantam a mão. Então tem um ponto de observação ali interessante, né? A gente costuma dizer que temos um tripé de trabalho, e esse tripé tem que ser respeitado e acolhido, que é fé, família e trabalho. Poxa, Yuri, mas eu não tenho mais família. Temos vários casos, né, até acolhidos que passaram por lá. O pai não quer, a família não quer. Como é que a gente faz? Quem é minha família? Tem até uma passagem de Jesus que fala isso. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E a gente costuma dizer assim, família pode ser, se você não tem mais família consanguínea, aquele cara que te ama, ou aquela pessoa que te ama e aquele que você também ama. Esse é o cara. E a gente recomenda e aconselha que ele passe a conviver, mesmo depois que ele saia, ele passe a conviver nos centros. Na Cristolândia é muito comum, em períodos de festa, carnaval, o acolhido retorna para passar lá junto com os outros. Isso dá uma força e uma revigorada muito grande nele. Um ponto interessante, pastor, a gente começa a levar, quando a gente recebe uma pessoa com essa queixa, a gente começa a pensar, primeiro, vamos procurar um motivo. Então, onde é que nasceu essa necessidade desse anestésico que vai fazer você esquecer e aliviar essa dor? Porque ele tem dor. Não existe, é raro, pode até acontecer, tratando do humano tudo é possível, mas é raro. Ele geralmente tem uma dor ali que está escondida, que nem ele mesmo sabe. A ciência já nos prova hoje, pastor, que a partir do 3º mês de gravidez, o feto, ele já consegue gravar todas as emoções da mãe. Você trouxe aqui o seu testemunho que sua mãe casou-se obrigada. Pense nela uma semana antes desse casamento. A sensação de contrariedade, de ter que casar porque talvez, por causa talvez dessa gravidez. Então, que tipo de emoção ela ia jogar para aquele feto? Então, isso começa a ficar gravado. E eu começo a vivenciar isso, às vezes, na vida adulta, sem nem saber por quê. Porque a nossa mente ela é composta de consciente, aquilo que eu domino, e inconsciente, aquilo que eu não faço a menor ideia do que tem. A psicoterapia vai no inconsciente, arranca o que está lá e traz para o consciente. No consciente, a gente consegue manejar. E esse manejo se dá da seguinte forma. Vamos dissecar isso aqui. Vamos pegar isso aqui e fazer um picadinho. Vamos olhar isso aqui em 360 graus e ver todas as possibilidades. Será que esse aqui realmente é motivo de tanta dor? E aí a gente entra, né? A gente costuma dizer que o mal da humanidade são 4 emoções. Orgulho, vaidade, apego e culpa. A nossa filosofia cristã, ela traz, e a melhor pessoa que melhor tratou disso para mim foi Jesus Cristo. Desses 4 itens. E para cada um dos 4 existe um antídoto. Para o apego é o próprio desapego. Para a culpa é o perdão. E Jesus já nos disse, você não tem que perdoar só uma vez, não. Você é 70 vezes 7 todo dia. E a gente esquece do todo dia, né? Para tentar. A vaidade, qual é o antídoto da vaidade? É a simplicidade. Ninguém mais simples do que Jesus. E do orgulho, qual é o antídoto? A humildade. A humildade. Então, quando a gente estuda a palavra, quando a gente estuda a obra cristã e a vida cristã, a filosofia cristã, a gente encontra justificativas para a gente debelar esses demônios mentais, psíquicos que nos assolam. Muitos deles voltam à questão pelo orgulho, pela vaidade, pela questão da culpa, né? E o auto-perdão que você trouxe. É a primeira pessoa que eu tenho que me perdoar. A mim mesmo. Né? Eu não posso me sabotar. O adicto, ele tem a tendência da autossabotagem. E o adicto tem uma baixa resiliência à frustração. Ele não pode ter frustração. A frustração é algo extremamente perigoso para ele. Porque ele já conheceu o caminho. Ele sabe que quando aquela dor chegar, eu vou tomar um analgésico. Pode ser a cocaína, a maconha. Se eu estou em casa, eu estou com dor de cabeça, se eu não tenho ou não sei o poder de um Tilenol, de uma dipirona, eu vou tentar dormir para ver se passa. Mas se eu tenho em casa dipirona, eu tenho em casa a Novalgina, o Tilenol, e eu sinto uma dor de cabeça lacerante, eu vou tomar aquele remédio. Então, isso é a frustração para um adicto. Então, a gente tem que
que debelar a frustração da vida dele. E como é que eu ataco a frustração na vida dele? Frustração vem da onde? Da expectativa. Expectativa vem de quê? Da espera. O adicto, ele deve não esperar nada de ninguém, nem de circunstância nenhuma. Não crie expectativa. A ansiedade é algo crônico no dependente, que ele sempre vai querer o segundo raio, o segundo baseado, o segundo copo. Ele vai sempre estar esperando isso acontecer. Às vezes ele nem usa, mas ele quer ter ali perto. Tem viciados, conheço viciados em nicotina, que ele se acabar o cigarro, ele tem que ter 3 mais de reserva. Ele nem vai fumar as 3, mas tem que ter ali. Senão ele começa a entrar em crise. Então, a questão da frustração, ele entra muito numa questão mental que a gente trabalha em consultório. A mente. A mente, ela tem uma linha de tempo, passado, presente e futuro. Se a minha mente vive muito tempo no futuro, eu tenho uma tendência a ter um transtorno de ansiedade. Se a minha mente vive muito tempo no passado, eu tenho uma tendência a ter uma depressão. O lugar certo da minha mente é no presente. Eu só vou conseguir ter uma percepção de prazeres provocado pela dopamina nas minhas fendas sinápticas do meu cérebro, se a minha mente estiver no presente. O que é que eu estou querendo dizer aqui? A droga é muito prazerosa. A droga é extremamente gostosa. É raro alguma coisa que chegue perto no nosso mundo que não veja droga. Do ponto de vista neuroquímico, do ponto de vista de dopamina. Por que isso? O nosso cérebro ele vai trafegando por correntes elétricas. Então, quando eu faço alguma coisa que é prazerosa, que é gostoso, ele libera dopamina. O que é, por exemplo, que a cocaína faz? Ele libera dopamina, depois ele vai lá, que a pessoa sente o prazer, passa para o segundo neurônio e vai passando nas fendas sinápticas, ele vai lá e recolhe a dopamina de volta. E o prazer passa. A cocaína, ele obstrui o local onde vai acontecer esse recolhimento de dopamina. A dopamina fica por lá. E o prazer vai ficando por lá. Por isso é muito difícil concorrer com a droga. Então a gente precisa de mais de uma fronte de ataque, mais de um pelotão para atacar ela. Por isso que a gente bota o tripé. Família, trabalho e fé. Esses 3 têm uma alta capacidade de gerar prazer, gerar satisfação. Então a gente usa esses 3 para conseguir debelar e concorrer com a droga. Então por isso que a gente fomenta muito isso e trabalha muito nessa linha, né? Muito bem, eu quero aproveitar a sua fala, porque você terminou me despertando para algumas coisas. Veja, essa coisa da dependência química está para além daquilo que é lícito ou ilícito. Porque há hoje aquilo que é recomendado. Nós vivemos a sociedade da ansiedade. As pessoas são muito ansiosas e elas não querem passar por nenhum processo de frustração. Não é? Há muita gente hoje dependente de Rivotril, por exemplo. Não é? Eu nunca vi uma geração tão fragilizada e de homens que não podem frustrar com nada, de mulheres que não podem ser importunadas por situações que retiram o processo natural da vida, né? O cumprimento da agenda e das prioridades. Será que, de alguma forma, aquilo que é recomendado, inclusive pela ciência, prescrito pelo médico, não é? No caso desses ansiolíticos, né? Será que não há um processo também de uma dependência, agora já no 3º estágio? Eu não sei como é que a gente ia definir, não é? Porque você tem as lícitas, as ilícitas, e agora eu vou definir como as recomendadas ou prescritas. Fala um pouco sobre isso. Estamos falando aqui dos medicamentos. Né? Você tem vários grupos. Você tem o grupo, por exemplo, da Ritalina, para quem tem TDAH. A Ritalina é um potencializador de concentração. Se eu sou disperso, eu tenho um transtorno do déficit de atenção, eu tenho hiperatividade, a hiperatividade me faz ter o déficit de atenção, porque eu não consigo prestar atenção em nada parar. Aí entra com o quê? Com a Ritalina. O que é a Ritalina? Anfetamina. A Ritalina é a anfetamina. Que na Segunda Guerra, o exército alemão jogava nos soldados. O soldado passava 48 horas ali em pé, sem comer nada, sem fazer nada. Com aqueles olhões esbugalados assim, e na guerra lutando. A anfetamina tem essa potencialidade. Que é a Ritalina, ou o Vivance, que a gente costuma usar. Volto a dizer, a diferença da droga, a droga, toda medicação é droga. A diferença está entre a quantidade. Então,
os medicamentos, eles entram dentro de uma configuração de drogas lícitas, né? Mas, pastor, é interessante porque a capacidade de vício da gente, ela transcende até a questão química. Eu atendi gente já em consultório que era compulsiva, viciada em compra. A gente chegou num ponto crucial. Sabe qual era o objeto de prazer dela, de liberação da dopamina? Ela só comprava com cartão de crédito. O prazer dela estava na seguinte questão. Quando ela passava o cartão, antigamente daquelas maquininhas, fazia uma zoadinha assim do rolo do cartão saindo. O vício dela era só naquele momento. Passou aquele momento, acabou a descarga de dopamina dela, ela queria comprar novamente. Você pega o valor de R$100, vai passando de um a um, de R$1 para ter 100 vícios daquele. Mas assim, então o vício ele pode se... Hoje quer ver uma coisa que é altamente viciante, eu tenho alguns pacientes assim já, esse jogo de internet que tem, jogo de aposta, que tem um monte de comercial, né? Aquilo é gigante, tem gente que perde mais de R$20 mil por mês, tem gente que quebra a empresa com aquilo. Então, a questão do vício, ele é relativizado ao prazer. Existe uma busca desenfreada ao prazer. Então, eu preciso de prazer rápido, eu preciso de prazer instantâneo e intenso. Então, onde é que vem essa necessidade que antes a gente, na nossa geração, não tínhamos essa necessidade toda? Da ansiedade. A minha mente está acelerada. Tem um transtorno chamado uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado, SPA. Eu penso muito, eu não consigo relaxar. Por que eu penso muito? Porque minha mente está no futuro. E porque minha mente vive a maior parte do tempo no futuro? A sociedade da gente, se você observar, ela é uma sociedade que empurra a gente para frente. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ganhar, eu tenho que me informar. Se é uma criança pequena, desde pequenininha, ela vai fazer balé, vai fazer inglês, vai fazer piano, vai fazer terapia, vai fazer 5, 6 coisas. Tem um teórico interessante chamado Domenico De Masi, ele é um sociólogo italiano, e ele fala muito do ócio criativo. Ócio para a nossa sociedade hoje é perder tempo. Quando, na verdade, é uma desaceleração mental. Ele é um processo de medicação, né, natural. O não fazer nada. As crianças não querem, os adolescentes não querem não fazer nada mais. Eles têm que estar produzindo alguma coisa, ou na internet. Então, o estímulo que a gente tem recebido, que essa geração tem recebido, é muito intenso de dopamina. E alguns teóricos falam da dieta da dopamina. Ou seja, eu tenho que restringir o meu prazer, de alguma forma, para ter o controle. Muito bem. Eu li Dominique de Masi. Ócio criativo. Teve aqui. Foi. Ele, acho que foi até no Teatro Castro Alves. Foi. Teve aqui. Foi uma situação que eu não pude ir. Mas, de fato, assim, nós estamos vivendo um momento de transição. As coisas são operacionalizadas na velocidade da luz. Nós que somos de uma geração onde o telefone utilizado era a partir de uma ficha ou de um cartão, né? Que as coisas eram mais lentas, né? Nos angustiamos. Essa sociedade, essa geração que está aí, né? É uma geração que aceita as coisas dessa forma e termina acolhendo também essa condição de ansiedade. Bem, a gente podia ficar aqui até amanhã de manhã, viu? Porque é uma conversa boa, né? Produtiva, ela é esclarecedora, ela é desafiadora para quem está vivendo algum tipo de compulsão. Na realidade, a Bíblia, ela nos convida a uma vida moderada. Todo excesso na Bíblia é condenado, não é? E até essa questão que envolve o uso da droga, né? A droga lícita no sentido de medicação. Tudo é um componente que o organismo aceite e que sirva para curar, não é? Para fechar feridas. Não é? Você tem Chernobyl, por exemplo, né? Que é uma radiação. Aquilo é utilizado em radioterapia. Na dosagem certa, não vai trazer problema para ninguém. Não é? Mas como foi lá no passado, não é? Matou muita gente. E se liberar hoje essa substância num ambiente como esse aqui, vai continuar matando e afetando a condição física e emocional das pessoas. Mas bem, vamos caminhar para o final, não é? E já muito grato a Deus por esse bate-papo tão maravilhoso, tão esclarecedor. Sobretudo porque a gente percebe, e você que está acompanhando a gente, que há soluções. Não é? Ainda que você esteja mergulhado em um vale, não é? Ainda que você esteja num deserto, né? Que você não encontre absolutamente nada que você possa se apegar. A gente precisa dizer para você, reafirmar o que os antigos disseram, que Jesus Cristo é a única esperança. Não é? Nós estamos aqui
com um protótipo de modelos também que foram restaurados, que foram visitados pela graça soberana de Deus. Então eu quero caminhar para o final, franqueando a palavra aos nossos convidados, para que falem de suas tarefas, seus labores, como veículos que podem ajudar essas pessoas que estão nos vendo agora nesse bate-papo. Eu queria começar com o pastor Emanuel, para que ele falasse um pouco, agora finalizando, da Missão Vida, seu papel, né, onde é que as pessoas podem lhe encontrar, onde é que fica a missão, não é, aquelas pessoas que eventualmente estejam nesse processo, não é, o que é que elas fazem, existe um custo, qual é o custo, e se a pessoa não tem a capacidade econômica, mas precisa desse socorro, o que é que ela pode fazer? Não é? Então, queria uma palavra sua, pastor, sobre a Missão Vida, o seu papel tão importante, um trabalho tão bonito, tão maravilhoso, que tem sido realizado pela Missão Vida. Então, eu quero começar dando uma boa notícia. Não tem custo. É gratuito. A Missão Vida ela é uma instituição filantrópica. E nessa condição ela não cobra nada pelos serviços prestados. Então, qualquer pessoa que esteja... nós temos um pré-requisito que é fundamental. É o fato de nós sermos filantrópicos, não cobrarmos nada pelos serviços prestados. Nós também restringimos o nosso público a homens que estejam, de fato, em situação de rua. Então, esse é o pré-requisito mais importante. Então, se o indivíduo estiver em situação de rua, a Missão Vida é o lugar de restauração. Então, eu vou repetir o nosso endereço. Nós ficamos em Barra do Pojuca, a Orla de Camaçari, acesso pela Estrada do Coco. Quem conhece a região, fica no lado oposto à praia de Itacimirim. Então, chegando lá no bairro, você vai procurar informações. Qualquer pessoa, eles vão te indicar o caminho. E você vai conseguir chegar lá sem muitas dificuldades. A Missão Vida ela tem um site, www.mvida.org.br. Nesse site você vai ter acesso a todas as informações da instituição, inclusive vai ter lá informações sobre a nossa unidade aqui na Bahia. O endereço, telefones para contato. Então lá você vai ter também acesso às redes sociais da Missão Vida e você vai ter também uma gama de informações sobre o processo de recuperação, o tempo de duração, pré-requisitos. Todas essas informações você pode encontrar todas elas no nosso site. Então é uma forma prática de você obter essas informações. Tá? E o trabalho da Missão Vida, nós temos nosso slogan, né? É evangelização, recuperação e assistência. Então, nós costumamos falar que a Missão Vida ela é um trabalho de missão integral. Então, nós buscamos atender todas as dimensões dos homens que chegam lá buscando ajuda. Então, seja ela emocional, física, seja qual for a situação, nós vamos buscar assisti-los naquilo que nós vamos conseguir fazer. É claro, a instituição ela não tem muitos meios e recursos para solucionar todos os problemas. Nós vamos precisar de apoio externo. Mas tudo que for possível, estiver ao nosso alcance, nós temos disposição de fazer para ajudar esses homens. Então, quem tiver alguma necessidade, conhece alguém, alguma pessoa que esteja desesperada, precisando de ajuda e não sabe aonde recorrer, onde buscar essa ajuda, a Missão Vida pode ser uma opção. E lá você vai ser muito bem recebido, você vai receber toda a atenção, como foi enfatizado bastante aqui, e vai ser tratado como gente, não é? E nós buscamos fazer isso com muita excelência, porque temos um nome a zelar e esse nome é o nome do Senhor Jesus. Costumamos dizer que a Missão Vida ela não recupera ninguém, eu não tenho poder de recuperar ninguém. Quem faz esse trabalho é Jesus.
Foi ele quem recuperou a vida do nosso irmão e é ele quem tem recuperado a vida desses homens. Então, estamos à disposição. Quem quiser nos visitar para conhecer melhor ou quiser direcionar alguém, é só pegar, eu vou adiantar aqui para vocês de forma mais prática, o meu contato. É o DDD 71 991 55 0420. Esse número ele é também WhatsApp. Vou repetir, 71 DDD 991 55 0420. Você pode entrar em contato comigo, manda uma mensagem, eu posso estar te retornando e aí a gente faz esse contato aí. E vamos trabalhar juntos para ajudar essas pessoas que estão precisando muito de ajuda. Muito bem. Nosso irmão Adevandro de Oliveira também é palestrante nas áreas de desenvolvimento humano, gestão de pessoas. Talvez vocês tenham ouvido nosso querido Adevandro falar e queira ter um contato posterior a esse momento em que você tem acesso a essa mensagem. Então, eu queria franquear a palavra também ao nosso Adevandro para que ele fale sobre o seu trabalho, o trabalho que é desenvolvido como palestrante. Pronto, maravilha. A gente tem buscado estar sempre relacionado a comunidades terapêuticas, indo em comunidades terapêuticas, tanto que é um dos pontos que é necessário para a recuperação de uma pessoa que teve problema com dependência química. Ela tem uma rede de apoio. Esses trabalhos de palestra em relação à comunidade terapêutica, em estar andando nesse ciclo, eu chamo nas palestras de estratégia de blindagem. O que é estratégia de blindagem? São ações que você tem que vai promover proteção, que vai tirar você do ciclo ou tirar você de uma autoexposição que possa te levar ao uso de substância ou a uma possível recaída. Então, rede de apoio é um dos pontos. Tanto que eu estava na Cristolândia, fui lá para dar um depoimento a nível de testemunho e conheci o Yuri. Tive a oportunidade de conhecer o Yuri. E tive também a oportunidade de conhecer com o líder da comunidade que eu faço parte, o pastor Emanuel, que fomos lá visitar um acolhido. E nessa visita eu conheci o pastor Emanuel, fiquei muito agradecido a Deus, porque o pastor Emanuel se tornou uma rede de apoio, se tornou uma estratégia de blindagem para a minha vida e para a minha história. Então, 11 anos caminhando com esse processo, envolvido com trabalhos de recuperação, com o livro das Drogas, me deu possibilidades maiores de estar indo para alguns lugares. Meu projeto maior ela está nas escolas, trabalhando com palestras preventivas, mas houve uma determinada resistência com alguns diretores que eu fui pessoalmente para conversar, porque precisa, como bem o profissional da área, psicanalista aqui, nosso amigo Yuri, falou, é um trabalho multidisciplinar. Não é um trabalho sozinho. É um trabalho multidisciplinar. Então, precisa-se de uma equipe. Recuperação não se dá só em um aspecto da vida. A recuperação se dá, como o pastor falou, de forma integral. A questão da dependência química é um problema que percorre a mente, o corpo, o comportamento e a sociedade. A família faz parte da sociedade, então não é um problema uno. É um problema que abrange a mente, o comportamento, o físico, a família e também a sociedade. A família faz parte da sociedade. O que foi, assim, essencial para mim foi a questão da espiritualidade. A espiritualidade me fez estar nessa rede de apoio, que eu chamo de igreja. Existem outras formas de ter rede de apoio. Existem grupos de apoio, existem setores, instituições que trabalham especificamente com essa área. Existem profissionais, como o nosso amigo aqui, Yuri, que trabalha de forma específica. E existe a igreja. A igreja, o Yuri falou aqui, fé, família e trabalho. A igreja nós temos um ambiente que promove a atmosfera de fé. Na igreja nós temos uma família a nível tanto espiritual, que eu vou chamar de bons relacionamentos, conselheiros e conselheiras. Essa é a rede de apoio. E foi essa rede de apoio que foi o grande potencializador de eu estar aqui hoje, tendo o privilégio de estar compartilhando a minha história e estar falando de superação.
aqueles que têm um ente querido ou uma pessoa na família com problema de vício, de compulsão, de dependência química, aqui está os profissionais da área para poder, assim, estar dando as ferramentas necessárias. Além da sua fé em Deus, existem pessoas que querem estar junto com vocês, existem pessoas que querem estar junto contigo para poder dar essa direção, dar essa luz, que nós sabemos que é Jesus, mas que percorre por outras áreas também. A igreja me deu bons relacionamentos, me deu conselheiros e me deu uma visão de poder ajudar outras pessoas. Me dá possibilidades de poder chegar às pessoas, poder chegar a ambientes com um grupo de apoio para poder ali assistir melhor e poder fazer o encaminhamento ou para o profissional aqui de excelência, que trabalha justamente com as emoções, com a psique, ou com outro profissional aqui de excelência que tem um lugar de excelência de acolhimento para poder fazer um trabalho de forma integral. Às vezes a pessoa vai para um processo de acompanhamento, mas por ela estar ainda no ciclo urbano e social, exposta à questão de uso e a lugares que ela pode ter acesso, à questão das substâncias, isso traz uma dificultação para o processo de recuperação dela. Alguns precisam de um internamento, infelizmente outros precisam de um internamento compulsório, que já é outra situação. Hoje eu tive, infelizmente, a infelicidade de estar falando com uma pessoa que foi para uma comunidade e só tinha 8 dias lá e queria sair. Nós sabemos que isso é um processo de abstinência. Ela não conseguiu superar a vontade que é classificado como fissura, que é uma vontade excessiva de querer usar, é uma vontade incontrolável. E ela tinha 8 dias e eu brincando com ela no telefone falei, rapaz, você não fez nenhum propósito aí de 40 dias? Você já está se dando por vencido antes do tempo? Cadê o propósito de 21 dias? Ah, você se tornou tão tradicional assim, brinquei com ele. Quero dizer para ele, estabeleça mais um prazo de tempo. Fique mais um tempo para poder você conseguir construir uma estrutura que lhe dê possibilidade de sair e resistir. Então, assim, a graça de Deus me alcançou, a espiritualidade é o ponto forte, bons relacionamentos, ter conselheiros e ser seletivo com quem anda e onde anda são também questões predominantes no processo de recuperação. Então, espiritualidade ali ativa, ter bons relacionamentos, ter conselheiros e ser seletivo com quem anda e nos lugares que frequenta. Eu fecho minha fala dizendo o seguinte, eu fui fazer uma surpresa para minha esposa, a gente foi passar um final de semana em uma pousada, e eu fiz uma surpresa romântica. E o proprietário ali da instituição falou assim, quem faz essa surpresa romântica tem direito a um brinde. Você pode ter uma garrafa de vinho ou um suco de uva. E eu dei uma risada muito gostosa, muito saborosa ali, e falei, pronto, maravilha. Nós não bebemos, nós queremos o suco de uva e queremos bem gelado. Maravilhoso. Se eu pensasse ao contrário, eu podia abrir uma porta gigantesca, porque eu podia pensar assim, só vai ter minha esposa, um vinho vai ser romântico, vai ser para romantizar, para deixar o clima mais apetitado, o clima mais dinâmico. Eu podia pensar assim e ir para um caminho perigoso. Para um dependente químico, não existe uso moderado. Se eu abro aquela porta, todas as memórias voltariam e com certeza eu não conseguiria ficar só naquele gole. Eu tive problema com bebida alcoólica, eu falo aqui no livro das drogas, foi 10 meses de dependência química no álcool. Eu acordava para beber, dormia bêbado e ainda acordava com o efeito da bebida durante 10 meses. Eu falo isso aqui de forma detalhada. A bebida também foi um problema muito sério na minha vida, onde eu estava pesando em média 50 a 55 quilos, com os olhos fundos, bem magro, e minha mãe olhava para mim chorando nessa época, triste, entendendo que eu podia ter um problema sério de saúde e acabar indo a óbito e a falecendo. Mas graças a Deus que os planos do Criador foram muito maiores do que as minhas próprias escolhas. Que Deus seja louvado e que você seja assim fortalecido, renovado e despertado por meio desse podcast acerca do perigo que as substâncias ou as drogas podem causar, não somente para a sua vida, mas também para a sua família. Você é capaz de ser feliz sem uso de drogas. Muito bem, muito obrigado, meu querido. Eu quero ouvir um pouco do Yuri falar
sobre Cristolândia, né? Nós já vimos que a Missão Vida tem esse trabalho de acolhimento de homens, não é? A Cristolândia, ela tem um trabalho voltado para as mulheres. É interessante o que nosso irmão falou em relação ao vinho, e a pessoa que é dependente química, ela não pode baixar a guarda nunca mais. Alguns falam assim, a dependência química não tem cura. Não é que exatamente não tenha cura. É porque depois que você experimenta o prazer da adicção, do vício, você pode cair a qualquer momento. Se você se frustrar e se você não manter o orar e vigiar, você pode cair. Então, é para a vida inteira. Álcool nunca mais. E é bom a gente fixar isso. É interessante também porque o pessoal questiona muito. Quando é que eu estou pronto para sair? E a resposta que a gente dá é o seguinte: você está pronto para sair quando você não sentir mais vontade de sair. Aí você está pronto para sair. Né? E é difícil, mas é fato. Em relação à Cristolândia, eu sou voluntário, tanto na Cristolândia, sou missionário voluntário, tanto na Cristolândia, como também lá no Vida, eu atendo lá no Vida, e em alguns outros centros mais. Posso dizer para vocês, eu não sou dessas instituições, não sou contratado, não sou de lá, e eu posso dizer para vocês, ambas, tanto o Vida como a Cristolândia, são as duas melhores instituições de comunidade terapêutica que a gente tem aqui na Bahia. E já tenho realizado trabalhos em instituições particulares, instituições caras, que você paga às vezes 6 mil, 7 mil reais por mês. Né? Instituições que você entra assim, eu quero ficar por aqui, não quero voltar para casa não. Piscina, Netflix nos quartos. E eu digo para vocês, o índice de eficácia dessas instituições com a Cristolândia e também com o Vida, pelo que a gente atende e vê, é mínima a diferença. Estou falando em torno de 5% de diferença de recaída. Vida, tudo de graça. Se trocar a placa ali, a gente brinca com o parceiro. Se trocar a placa ali e botar hotel, pode entrar hóspede no dia seguinte. É nessa pegada. Cristolândia é a mesma coisa. Então são instituições seríssimas, que a gente atende lá voluntariamente, que a gente atende o acolhido depois que sai de lá, familiares. Eu estava até conversando com o pastor, alguns que estão lá em Goiás, a Vida tem um projeto de mandar o acolhido para outros estados, para trabalhar, para se ressocializar. Falam assim muito bem da Cristolândia. E estão muito bem lá. Tem uns que se desviam, que caem. O processo da queda faz parte do tratamento. Né? A queda, ela é uma realidade. Você vai pegar um curso de especialização em dependência química, você tem uma matéria só de queda, recaída. Então é porque ela existe. E é como se fosse um estágio. O cara vai lá, ele aprende a teoria, vai para a prática, erra, volta para a teoria. Então é processual. A gente, lá na Cristolândia, temos o atendimento, o acolhimento masculino e feminino. Né? O masculino fica ali no pedágio, no Las Palmas, em Abrantes, e o feminino em Monte Gordo. Tudo completamente gratuito, assim como no Vida. Né? Eles não desembolsam absolutamente nada. Alimentação, tudo gratuito. Né? Eles não precisam levar nada. Eu ainda briguei com o pastor quando eu peço alguém para o pastor acolher alguém lá que a gente pega na missão no interior. Pastor, o que é que precisa? Nada. Só uma muda de camisa dele e mais nada. Acabou. Né? Então, isso é muito, muito bom. Se as pessoas quiserem ou tiverem necessidade em algum familiar, alguém que precise ser acolhido, a Cristolândia faz uma triagem com um psicólogo e com um assistente social às quartas-feiras, ali na Carlos Gomes. No início da Carlos Gomes, tem uma placa muito grande. É uma igreja que tem ali funciona também a Cristolândia. Então, lá também serve as 3 refeições, faz acolhimento, a pessoa pode ir lá tomar banho, né, se alimentar. E se quiser entrar no plano de acolhimento, ele entra. A feminina tem uma peculiaridade, pastor, dá mais trabalho que a masculina. Viu? A feminina dá trabalho. Acho que são 35 acolhidos masculinos e 8 femininos. As 8 de lá vale pelos 30 dos masculinos. Porque a mulher é mais intensa, a mulher é mais visceral, a mulher é mais... Né? Então ela mergulha de cabeça. E os conflitos também são exacerbados pela adicção, pela dependência, pela fissura que é maior. Né? Então tem algumas dificuldades. Mas tem uma série de profissionais lá também prontos para receber. Tem os radicais que chamam, tem o assistente social, serviço de assistente social, serviço de psicologia. Né? Os nossos trabalhos que a gente faz lá, de aulas, de terapia de grupo, individual. Vou deixar meu contato. Se vocês tiverem, que alguém quiser tirar alguma dúvida, falar um pouquinho sobre isso, estou à disposição. Meu número é 719-8540-6609. É o WhatsApp.
Então pode falar à vontade quando quiser, quem quiser, qualquer informação, qualquer dúvida, ou trocar uma ideia. Tá? Também eu coordeno uma pós-graduação em psicanálise. E lá a gente faz um processo de atendimento gratuito com alguns alunos de lá e com supervisão. Né? Mas alunos que já estão se formando, alguns já concluíram até e estão fazendo só o estágio. Então, tem uma filinha grande, mas a gente consegue encaixar alguém caso queira, que não tenha recurso, não tenha condição e precise fazer psicoterapia. Não só nessa área, como em qualquer outras também. E é isso. Estamos à disposição para qualquer necessidade. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Nós que queremos agradecer a vocês, né, por esse bate-papo tão rico, tão abençoador. E você pode ter percebido aqui que o centro dessa conversa aqui é Cristo. Né? Ele é a solução para todas as coisas. Ainda que haja a missão vida, ainda que haja a Cristolândia, ainda que a ciência possa contribuir, nós dependemos de Jesus. Todos nós. E sabemos que nele nós temos todas as respostas, todas as soluções que necessitamos para os nossos dilemas e enfrentamentos na vida. Então nós estamos encerrando, nós definimos esse bate-papo aqui como sextou com o Redentor. O que é sextou? Não é porque acontece sempre na sexta-feira ou na primeira sexta-feira do mês. Por que é com o Redentor? Porque é um programa com o Senhor Jesus, não é? E ocorre aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Universitária, na Avenida Silveira Martins, 3017, bairro do Cabula, aqui ao lado do Bacalhau do Firmino. Nós temos cultos na terça, às 20 horas, e na quinta, 20 horas também, culto de oração, estudo da palavra, e no domingo, pela manhã, às 10 horas, a nossa escola bíblica dominical, e o culto público e solene, às 18 horas, faça-nos uma visita aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Universitária. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, a sua vida, você que teve acesso agora à mensagem, e as pessoas que estão aqui, não é? Destacar o trabalho do presbítero Nel, não é? Que está aqui com todo o programa montado para que você pudesse ter acesso aqui, e tem feito esse trabalho aqui de tecnologia, filmando essa e as programações da nossa congregação para disponibilizar para que o mundo tenha acesso ao material de fina qualidade. Muito obrigado, Nel, pelo seu trabalho tão importante e relevante para essa igreja e para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esse bate-papo tão abençoador nessa noite. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Supremo Pastor e amado Redentor, nós bendizemos a Ti, Senhor, por Teus feitos gloriosos e maravilhosos, que não obstante as situações tão íngremes e difíceis que tantos têm enfrentado, nós podemos sim, meu Senhor, perceber que o Senhor tem as soluções que nós necessitamos, que o Senhor é a fonte de libertação, de esperança, de contentamento para o aflito, para aquele que está vivendo um drama, que está escravizado na sua condição emocional, espiritual. Deus, em nome de Jesus, que aquilo que foi produzido nesse bate-papo aqui possa gerar nessa pessoa que nos escuta agora, numa condição de dependente químico, a consciência de que o Senhor Jesus pode resolver o seu drama e a sua solução. Que busque ajuda por essas instituições e pela igreja do Senhor Jesus, espalhada na terra, para que tenha na tua pessoa bendita e maravilhosa, Senhor, os seus dramas solucionados. Despede-nos com a tua paz e guarde-nos por teu poder, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém.